Boa noite a todos que estão acompanhando o Hangout de hoje sobre o cenário eleitoral brasileiro. Hoje a gente tem aqui o Olavo de Carvalho e o Felipe Moura Brasil. Boa noite, Olavo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Kim. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Boa noite, Kim. Boa noite, Olavo. Tudo bem? Bom, para começar, eu queria que vocês dessem uma explicação sobre o que é o Foro de São Paulo. Eu vou tentar resumir, então, o que é o Foro de São Paulo, que, na verdade, é um resumo que eu coloquei lá no meu blog, né? Quem ainda acredita nesse negócio de teoria da conspiração, isso é tudo uma patacoada, né? Eu fiz um resumão lá com todos os vídeos, com as confissões dos próprios autores. Se botar no Google meu nome, Felipe Moura Brasil, conheça o Foro de São Paulo, vocês vão ver tudo isso que eu vou resumir aqui. Então, o Foro ele é uma entidade criada pelo Lula e pelo ditador cubano Fidel Castro em 1990. Ele tem esse nome porque a primeira reunião, a primeira assembleia do Foro foi aqui no Brasil, em São Paulo, e a ideia era recriar aqui na América Latina, né, o que eles tinham perdido lá no leste europeu, com a queda do Muro de Berlim, com a dissolução da União Soviética, com o rompimento dos acordos pelos quais a Rússia dava proteção a Cuba. Então o comunismo estava meio sem chão, e o Fidel Castro se uniu ao Lula, né, o Fidel lá querendo continuar a manter o seu casaco Adidas, não é, o seu Rolex, o Lula o seu whisky, né, queriam ter uma forma de conquistar o poder aqui, o poder continental e mantê-lo. Então, eles se reuniram toda a esquerda da América do Sul e da América Central, mas não só os partidos políticos e os movimentos sociais de extrema esquerda e esquerda também, né, mas também organizações terroristas como as Farc, né, e outras, né, as Farc, pessoal super gente boa que sequestra, mata, tortura, e que tem a reprovação lá de praticamente 90% dos colombianos que sofrem lá, são reféns das Farc, e os outros 10% devem ser membros ou representantes políticos das próprias Farc. Né? Então eles uniram todo o pessoal de esquerda e extrema esquerda, unidos pelo aquele lema do Paulo Freire, que o próprio Lula confessou numa das apresentações do foro, que é o juntar os diferentes para derrotar os antagônicos. Né? Então eles se juntaram numa articulação estratégica comum, buscando vantagens mútuas e sem revelar isso para o grande público. Né? Em 2005, o próprio Lula confessou isso, o Olavo escreveu um artigo na ocasião denunciando, nas palavras do Lula, que o foro existia para que pudéssemos conversar sem que parecesse e sem que as pessoas entendessem qualquer interferência política. Então era uma prova de que aquilo era um movimento ali silencioso da esquerda, uma articulação para tomar o poder sem que ninguém soubesse. E a mídia contribuiu, né, escondeu isso durante muito tempo, e eles não queriam que isso viesse a público enquanto não tivesse mais estabelecido. Né? O Lula, numa mensagem de apoio a Chaves, em 90, ele disse assim: em 1990, quando criamos o Foro de São Paulo, nenhum de nós imaginava que em apenas 2 décadas chegaríamos onde chegamos. Naquela época, a esquerda só estava no poder em Cuba, hoje governamos um grande número de países. Companheiros e companheiras, em 1990, quando criamos o Foro de São Paulo, nenhum de nós imaginava que em apenas 2 décadas chegaríamos onde chegamos. Naquela época, a esquerda só estava no poder em Cuba. Hoje, governamos um grande número de países. E mesmo onde ainda somos oposição, os partidos do Fórum têm uma influência crescente na vida política e social. Né, quer dizer, quando o Lula chegou à presidência em 2002, só tinha o Chaves no poder, depois vieram Nestor Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa, Vicente Fox no México, Ricardo Lagos, Tabaré Ramón no Uruguai, né? E o próprio José Dirceu no programa do Abu Janra, também tem o vídeo lá no meu blog. Quando ele foi perguntado pelo Abu Janra se ele imaginava que a esquerda conseguiria chegar no poder assim em todo o continente, quando não tinha nada, só tinha Cuba e depois ali o Brasil e a Venezuela, ele falou: olha, não é que nós não imaginávamos, a gente fez, trabalhou para isso, né? Inclusive nós criamos o Foro de São Paulo e tal, e confessa tudo isso. Atrás, você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer?
Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda um grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Todos. O Ciro Gomes, que participava, e o Gautemo Cárdenas ainda não foram, mas o Fox foi, o Lagos foi, o Tabaré Basque foi, certo? O Della Rui foi, o Lula foi, então você vê que não o Chaves e o Evo Morales. Tabaré, Kirchner, se essa turma se unir, o que é meio difícil, o que acontece com a América Latina? Não, a condição para a América Latina avançar é a união desses presidentes desses países. Por isso que a informação que o Banco do Sul está avançando e a consolidação do Mercosul, e a integração energética, o gasoduto, e mesmo a zona de livre comércio entre os nossos países, não há nada mais importante para nós que a integração da América Latina. O que aconteceu? Quem primeiro denunciou foi em 97, foi o advogado paulista, o José Carlos de Graça Wagner, né? Depois o Olavo passou a denunciá-lo, perdeu vários empregos por isso, né? Também. Por falar a verdade, que depois muita gente na imprensa repetiria com 15 anos de atraso, sem lhe dar os créditos, como é muito comum, né? Acontece sempre. E o Foro ele tem um projeto de acordo com a conjuntura de cada país, né? Então, na Venezuela, no Equador, na Bolívia, na Argentina, ele encontrou as instituições já quase derrubadas, ali quase no chão, né? Então era fácil ali solapar a democracia, botar militância armada nas ruas, fazer perseguição, fechamento de jornais, cassação de licença de TV, tudo aquilo que o Chaves fez na Venezuela e que o Maduro continua fazendo, né? E no Brasil, apesar de todos os problemas, de todas as mazelas, o Lula ele encontrou um país razoavelmente organizado institucionalmente, né? Então, o mensalão ele foi, de certa forma, um bolivarianismo exercido por outros meios, né? No Brasil, eles tentaram fazer um congresso paralelo, né? Comprar uma fatia do congresso com dinheiro público, enquanto eles iam também aparelhando o judiciário, né? Então, você tem ali a divisão dos três poderes, né? Segundo Montesquieu, mas eles queriam anular um poder. Então, era o executivo organizado, naquilo que, incrivelmente, não foi considerado quadrilha, né? Para comprar uma fatia do Congresso e tornar a democracia irrelevante. Foi, sem dúvida, o mais atrevido e escandaloso caso de corrupção e de desvio de dinheiro público flagrado no Brasil, instituindo-se uma sofisticada organização criminosa com o objetivo espúrio de comprar os votos de parlamentares. Não houve mensalão. Nós temos que ter clareza que o projeto político é o principal. Se o projeto político é o principal é cuidar do poder. O exercício do mandato legislativo e do poder executivo é determinante no PT hoje. E também. No Rio Grande acontece isso. Falta 50%. Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, denuncia todo esse articulado panorama como representativo de um projeto de poder ideológico partidário. Nós temos um problema no país não resolvido ainda. Nós não somos um bloco político-social majoritário no país. Nós devíamos já ter 120 deputados e 20 senadores. Tem alguma coisa errada na nossa tática, na nossa estratégia. Nós temos um quarto do país e não conseguimos transformar isso. Nós batemos 17, 16%. Do que resultou a progressiva perpetração de delitos em quantidades enlouquecidas, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem de capitais, formação de quadrilha. Não houve mensalão. Estou assumindo que nós fizemos, nesse período de 2003, 2004, dinheiro não contabilizado. Acho estranho e muito, muito grave que alguém diga com toda tranquilidade que, ora, houve Caixa 2, Caixa 2 é crime, mesmo que tivesse sido isso, ou só isso, e isto não é só, e isto não é pouco. Denominado Caixa 2 equivale à corrupção. Então, tudo mais que recebem para fazer aquilo que é do seu mistério é uma vantagem devida. Não se cogita sequer de Caixa 2 quando essa provisão é feita fora de época. E, em segundo lugar,
Quando a origem do recurso é pública, há uma pré-exclusão lógica, portanto, de qualquer ideia de Caixa 2. Os homens da sua confiança estavam envolvidos? Veja, não se trata de gente da minha confiança. Eu li num jornal esses dias que ia ter uma nota de apoio ao Zé Dirceu, tem o meu aval. Fica parecendo que ilícito no Brasil pode ser praticado, confessado e tudo bem. E não é tudo bem. Tudo bem estar num país, num Estado de Direito, quando todo mundo cumpre a lei. Quem tem o poder e a força do Estado em suas mãos não tem o direito de exercer em seu próprio benefício a autoridade que lhe é conferida pelas leis da República. Então nós temos que cuidar do partido, né? A corrupção deforma o sentido republicano da prática política, compromete a execução de políticas públicas, como as áreas da saúde, da educação, da segurança pública e do desenvolvimento do país. Esse quadro de anomalia revela as gravíssimas consequências que derivam dessa aliança profana entre corruptos e corruptores, em comportamentos criminosos, devidamente comprovados, que só fazem desqualificar e desautorizar a atuação desses marginais do poder. E para o Lula governar sozinho, né? Isso é um projeto do Foro de São Paulo. Só que aí não deu certo, foram descobertos, foram julgados, né? Alguns foram condenados, apesar de todas as amenizações. E eu vejo agora, né, o decreto 8243 como uma nova tentativa, né, desse bolivarianismo, né, de um certo congresso paralelo também, né, que o decreto ele regulamenta a participação no governo federal brasileiro dos movimentos sociais que são financiados, são controlados pelo PT, né, para subordinar o povo e a gestão pública a isso que eles chamam de sociedade civil. É uma tal de um plebiscito aí que eles estão armando, né? Aproveitando esse decreto demente aí da dona Dilma Rousseff. Sim. Que ela vai fazer esses sovietes no Brasil agora, né? Então, esse grupo aí, esse grupo desse plebiscito é o que está armando aí, né, essa derrubada aí do Congresso e a implementação desses conselhos populares, né, que vão substituir o Legislativo. Você sabe o que afirma a Constituição do país? Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem por fundamentos: 1. A soberania. 2. A cidadania. 3. A dignidade da pessoa humana. 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E 5. O pluralismo político. Parágrafo único. Todo poder emana do povo. 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 Que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Somos nós que construímos o Brasil e levantamos este gigante com as nossas mãos. Mas qual é a nossa participação nessa democracia?
Essa participação nos satisfaz? Vamos mudar profundamente a política do Brasil e construir juntos o plebiscito popular. Quando a esquerda fala em sociedade civil, não é a sociedade civil, é a companheirada, né? É a militância deles próprios, né? Incluindo o MST, do qual a nossa Santa Marina, essa pessoa aí santificada agora no debate público brasileiro, vestiu o boné, né? E ela é uma grande apoiadora desse decreto, né? Que parece ser aí a maior ameaça à democracia brasileira, né? Como o Olavo escreveu no Facebook, ele não prepara um golpe de Estado, ele já é um golpe de Estado, né? Como o Mensalão, de certa forma, era nesse sentido, né? Então a sociedade ela está dispersa, está desorganizada, não pode reagir, o Congresso só tem pulha, né? As Forças Armadas silenciam há muito tempo, e no horizonte dessa gente está a censura à imprensa, está pelos conselhos populares, né? Que são os antigos sovietes, né? Recriados aqui no Brasil. E o objetivo dessa gente é esse, é um projeto de poder, e agora eles têm o judiciário também cada vez mais aparelhado, né? Então essa é a situação, e Marina Silva é uma apoiadora desse decreto, que tem tudo a ver com o Foro de São Paulo. O PSB, que é o partido da Marina, ele é integrante do Foro de São Paulo, é membro do Foro há 2 décadas, né? Então, eu não tenho informação de que a Marina tenha participado de assembleia nenhuma, mas o partido dela participou, tem foto do presidente lá, o do próprio Lula, no discurso do Foro, fala da participação do PSB, e ela deve, né, provavelmente, satisfações a essa gente, e curiosamente defende, né, o decreto que é a maior ameaça, que é o que mais representa o Foro, né, na atualidade. Falei alguma besteira aí, Olavo? Não, tudo certo, corretíssimo, corretíssimo. Então vamos em frente. O que você tem a acrescentar aí, Olavo? Bom, tem muitos outros ângulos pelos quais a coisa deve ser enfocada. O primeiro é o seguinte: a política brasileira sempre foi tradicionalmente centrada em pessoas e não em partidos. Se não fosse isto, não teria havido sequer aquela crise de 64, onde se elegeu o presidente da República, no nome da direita, que era o Jânio Quadros, e o vice era da esquerda radical, que era o João Goulart. Isso só é possível num país onde as pessoas não têm sequer a noção de grupos ideológicos. Se foca em pessoas, ou com aquele sentimento de rejeição, né? Quando pega um sujeito para Cristo, então ele é o culpado de tudo, ou então com esperanças messiânicas. Houve esperanças messiânicas em Jânio Quadros, houve esperanças messiânicas em Fernando Collor de Mello, houve esperanças messiânicas em Lula, e agora há esperanças messiânicas em Marina. É a mesma coisa. Esta tendência, vamos dizer, personalista, por assim dizer, é causada eminentemente por incultura. As pessoas não têm ideia do que seja a política do século XX, do que é a política no mundo, né? Agora mesmo, você veja, o Clube Militar do Rio de Janeiro fez um manifesto apoiando a Marina. Porque, não aguentamos mais, precisa mudar, essa coisa de precisa mudar, muda de qualquer jeito, né? Então se apega a uma pessoa que representa, aspas, a mudança. Conseguiram botar a mesma coisa aqui nos Estados Unidos com o Obama pela primeira vez, mas no Brasil isso já é tradicional. Precisamos mudar, ventos novos, etc. Pega qualquer idiota novo e bota lá, tá entendendo? O novo é sempre melhor que o velho, né? Se o novo é igualzinho ao velho, não interessa, só veremos depois. Não pode esquecer que o Lula também subiu na base do combate à corrupção, da extinção do velho, precisamos de coisa tal. O PT cresceu com isso, mas o pessoal não sabe. Se pegar esse general, presidente do Clube Militar, ele nem lembra das CPIs dos anos 90, onde o PT se fez como o partido da moralidade, o partido da renovação. E note bem que até lá não se tinha notícia de nenhum envolvimento do PT em corrupção nenhuma, ninguém sabia de coisa nenhuma. Só o que se sabe era que o PT tinha o seu serviço privado de informações, dirigido pelo Zé Dirceu, que é um técnico em inteligência, formado em Cuba, pelo Serviço Secreto Militar Cubano, do qual, acrescenta, ele ainda é membro. Porque não existe essa história de ex-agente do Serviço Secreto Militar Cubano. Serviço Secreto Militar Cubano, você só sai morto ou aposentado.
Né? Ele nem aposentou e nem morreu. Então, na prática, ele ainda é um membro do Serviço Secreto cubano. Então, veja, só o fato de ter aceitado um membro de um serviço secreto estrangeiro como presidente de partido e ministro já é uma coisa de uma alienação e de uma loucura completa. Alienação e loucura que sempre vem desses grupos, tipo, ou é milico, ou são liberais, são pessoas que leram 1 ou 2 livros na vida e acham que sabem tudo. Né? Então, eu tive muitas discussões no Clube Militar antigamente com pessoas que eram favoráveis ao Ministério da Defesa, porque os Estados Unidos têm o Ministério da Defesa, o Brasil tem que ter também. Tá certo? Eu disse, olha, isso aí vai acabar o prestígio dos militares, isso aí é cortar a cabeça, e daí vinham com teorias, né, liberais, a pessoa sempre gosta muito de teorias, blá, blá, blá. Agora mesmo chamaram no Brasil o Ron Paul é uma múmia, né, é um dos sujeitos mais burros que eu tenho visto no panorama americano, que é o sujeito também que leu lá, ele leu o Mises, ele leu o Rothbard, e ele acha então que o negócio é privatizar tudo. Bom, em parte ele tem razão na área econômica. Porém, ele também acha, os Estados Unidos não podem, raciocínio na base de slogans e de chavões, os Estados Unidos não podem ser polícia do mundo, então ele quer fechar todas as bases americanas no mundo. Fala, bom, isso é o fim do mundo ocidental, se acontecer isso. Isso é uma coisa de uma irresponsabilidade, monstro, tá certo? Então, como inocente e útil, ele colabora com o esquema eurasiano do Putin. E é esta múmia que estão levando para o Brasil para doutrinar, ensinar doutrinas liberais. Então, enquanto eu vejo aí, esse pessoal do Instituto Mises leva o Ron Paul para falar. O pessoal do Clube Militar apoia a Marina. Eu digo, é uma alienação, uma loucura, que parece que você está vendo um hospício realmente. E isso tudo é criado por falta de cultura. Esse pessoal simplesmente não estuda. Se você pegar essa turma do liberais, você diz, olha, vamos ver o que de marxismo vocês leram. Não leram coisíssima nenhuma. Olha, eu estou estudando esse negócio de comunismo, marxismo há 50 anos, e sei que eles não sabem nada. Como eles não sabem nada, eles têm a impressão que a coisa não existe. É o famoso argumento ad ignorância. Se eu não sei, é porque não existe. Então, esta é a desgraça do Brasil. Então, o erro, ele se repete e vai repetir de novo. Agora, nesta eleição, acontece uma coisa muito peculiar. Nas eleições de 2002, 2006, 2010, o Lula sempre celebrava que não havia mais candidatos de direita. E ele dizia, a prova de que a nossa democracia alcançou a sua maturidade é que nós temos eleições presidenciais sem candidatos de direita. Então, a coisa já é de um cinismo atroz, porque você veja, a maturidade da democracia consiste na uniformidade ideológica total e na exclusão do adversário. Quer dizer, você não tem mais adversário. Para entender isso, é necessário saber que dentro do marxismo existe, eles consideram que existem 2 tipos de contradições na sociedade. O que eles chamam de contradições antagônicas e as contradições não antagônicas. As contradições não antagônicas são aquelas que podem ser resolvidas por uma síntese. Você pega a tese, pega a antítese e cria uma síntese que abrange as duas de algum modo. E as contradições antagônicas só podem ser resolvidas com a extinção de um dos termos. Então, toda esta técnica do Foro de São Paulo se baseia nessa teoria. Nós temos, dentro da esquerda, nós temos algumas contradições, mas são contradições não antagônicas. Então, podem sempre ser sintetizadas. Então, trata-se de excluir da política aqueles que representam contradições antagônicas. Então, quando foi nessas eleições, 2002, 2006, 2010, já não havia mais a contradição antagônica, só tem a contradição não antagônica, ou seja, briga de família. A transformação das eleições presidenciais do Brasil em briga de família já aconteceu desde 2002, quer dizer, já era uma situação anormal. Chamar isso de maturidade democrática, quando nós sabemos que isso é apenas o centralismo democrático leninista, já é uma coisa de um cinismo atroz. E o pessoal da direita, a prova de que a esquerda já havia alcançado a hegemonia cultural e mental total, é que as próprias vítimas dessa trama, o pessoal da direita aceitou. Veja, a lei eleitoral diz que nenhum partido pode ser associado a entidade estrangeira. Ora, o Foro São Paulo é estrangeiro, porque ele foi fundado, pessoas dizem, foi fundado em São Paulo. Não. Foi o seu primeiro congresso que foi em São Paulo. Para uma entidade fazer um primeiro congresso, ela já precisa existir
desde muito antes. Ela foi fundada em Havana, por Lula e Fidel Castro. Então é eminentemente uma organização cubana. Segundo lugar, ela é a simples reedição da OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, que era a organizadora das guerrilhas dos anos 60 e 70. O Foro de São Paulo é, de novo, o mesmíssimo esquema da OLAS. Então, é uma organização estrangeira fundada em Cuba. Seu idioma oficial é o espanhol, a maior parte dos documentos estão em espanhol, nem sequer em português. A sua revista, América Livre, circula em espanhol. E o número de brasileiros lá é irrisório no total. Então, é uma organização estrangeira. Quer dizer, o PT é um partido ilegal, ele não poderia nem existir. No entanto, esse partido não apenas estava no poder, como ele estava já moldando a eleição e escolhendo quem podia e quem não podia ser candidato. E escolhendo somente aqueles que representavam contradições não antagônicas, isso é, o pessoal da família, de casa. No Brasil, como ninguém sabe de coisa nenhuma disso aí, eles julgam apenas pela aparência. Eu fui eleito pelo voto popular, então está tudo normal. Ou seja, eles não sabem o que é comunismo, não sabem o que é democracia, não sabem o que é coisa nenhuma. E fica dando palpite na base, assim, da simpatia pessoal. Ou até, de um culto pessoal, como teve pelo Lula e como tem agora pela Marina. E quando eu digo o pessoal faz isso, o pessoal não quer dizer o povão. São os líderes, são políticos, são empresários, são líderes militares, são todos assim. Isso é um bando de ignorantes e irresponsáveis. Vamos dizer, vira, a igreja sempre ensinou que existe uma diferença entre a ignorância natural, que também se chama nesciência, que é, por exemplo, você não sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Não sabe nem vai saber nunca. Ou assim, um bebê nasce analfabeto, como a mãe do Lula. Tá certo? Isso é ignorância natural. E existe a ignorância culposa, onde o sujeito ignora uma coisa que ele tem a obrigação de saber. Então, no meu modesto entender, líderes políticos, líderes militares, líderes empresariais, têm a obrigação de saber dessas coisas. Então, não sabe, então essa é ignorância criminosa, né? Então, eu estou aqui claramente acusando todos os nossos líderes liberais, direitistas, líderes militares, empresariais, de ignorância criminosa. E é esta ignorância criminosa que permite o avanço dessas pessoas. Se você ler o livro do Eric Voegelin, Hitler e os Alemães, que aliás saiu em edição brasileira, você vai ver que o problema na liderança alemã naquela época era exatamente esse mesmo. Eles não tinham a menor ideia de onde tinha saído esse tal de Hitler, e o cara parecia trazer uma esperança messiânica. E estava todo mundo apavorado, porque tinha uma inflação de 2.000% ao mês. Então, se apegaram a qualquer coisa. E isso é ignorância criminosa, estupidez criminosa de que fala o Eric Voegelin. Então, agora, eleger a Marina, eleger um partido que não é apenas pertence ao Foro. O que quer dizer pertencer ao Foro de São Paulo? Quer dizer que está inscrito lá, que tem uma carteirinha? Fala, não. Quer dizer que participa de todas as assembleias, e as assembleias terminam com resoluções que são assinadas unanimemente pelos partidos membros, que tornam obrigatório para todos eles. Então isso quer dizer que todo o esquema da Marina faz parte da estratégia do Foro São Paulo. O Foro São Paulo foi definido pelo próprio PT, no seu famoso vídeo do 3º Congresso do PT, como coordenação estratégica do movimento esquerdista na América Latina. Então, se você tem uma coordenação estratégica, as várias diferenças táticas estão todas previstas dentro de uma estratégia geral. E toda a conduta da Marina e do PSB está dentro do programa estratégico do Foro de São Paulo. Então, isso quer dizer o seguinte, nas eleições anteriores já estava numa situação anormal, porque não havia concorrência ideológica, havia uma uniformidade ideológica imposta pela hegemonia cultural, que os caras levaram 40, 50 anos para preparar. Né? E tão forte era a hegemonia cultural, que as suas próprias vítimas começaram a aceitar como normal uma situação que não apenas era anormal, mas era ilegal. O PT é um partido ilegal, ele estava não apenas na presidência, mas ele estava moldando todo o panorama eleitoral de acordo com os seus interesses. E o pessoal da direita está aceitando isso como se fosse uma coisa normal, porque eles não sabem que é anormal. Primeiro, não conhecem que era a lei eleitoral.
Tá certo? Em segundo lugar, você vai perguntar o que é Foro de São Paulo, o que é comunismo, etc. Esses caras não sabem coisa nenhuma. Então é esse o problema. O Brasil está dividido entre ladrões e assassinos e terroristas de um lado, que é essa turma esquerda, tá certo? E ignorantes, presunçosos, carreiristas, palpiteiros, bocós do outro. Este é o problema. Então, toda a nossa liderança é criminosa. Uns são mais, outros são menos. Mas eu acho que para um país assim não há esperança. Por isso mesmo é que anos atrás eu pensei o seguinte: olha, se a gente não tiver uma nova geração de intelectuais preparados para entender as coisas em profundidade, discuti-las com seriedade, com sinceridade, etc., o país está lascado. Tá? Eu calculei o meu tempo de vida, calculei as minhas capacidades, isso é o que eu tenho capacidade de fazer. Eu posso formar essa nova intelectualidade e estou formando, são parte dela, vocês são testemunhas de que isso está sendo feito. Mas eu não posso fazer o resto. Eu não posso criar novas lideranças partidárias. Eu não posso orientar milhares de grupos conservadores, liberais, etc, etc. O resto é com vocês. Tá certo? Mas, o que atrapalha? O que está no caminho de vocês? Está esses velhos gagás, esses idiotas, tá certo? Que vêm com teorias liberais, são os Ron Pauls da vida, você está entendendo? As versões brasileiras do Ron Paul, que, no tempo em que eu participava do Fórum da Liberdade no Rio Grande do Sul, dizendo, vocês só têm um problema, esse problema chama-se Foro de São Paulo. Tá? Este é o inimigo do Brasil, esta é a coordenação do movimento comunista latino-americano, e é aí que vocês têm que bater. Eles diziam, não, o que nós temos que fazer é ensinar as doutrinas liberais. Eu digo, meu Deus do céu. Quer dizer, o sujeito vem por um lado com uma estratégia revolucionária pronta, inteira em ação, e o outro vem com uma especulação teórica do século XVIII para cima de mim. São palhaços. Uns são assim por covardia. É mais bonito você ficar discutindo teorias do que você enfrentar o problema na realidade. Então tem aquele problema. A situação é tão grave, o nego fica com medo de ter medo, então ele entra na síndrome do senta que o leão é manso. Vocês sabem essa história, né? Conhece a história do senta que o leão é manso? É o nego que chegou no circo, o circo estava cheio, não tinha um lugarzinho para ele, o único lugar que ele encontrou foi entre duas tábuas que estavam vergadas, tanta gente em cima, ele conseguiu sentar no meio com o saco no intervalo das tábuas. De repente o leão foge, sai correndo, né? E todo mundo levanta, sai correndo, e ele diz, não, senta que o leão é manso. Quer dizer, esse é o problema, o sujeito está cuidando do estado do seu próprio saco, tá entendendo? E interpretando a situação à luz do seu próprio problema. Então, a pessoa quando fica com muito medo, ela entra nessa de negar o problema. É uma espécie de torpor intelectual. Eu digo que todo esse pessoal, militar inclusive, tem isso. Não querem ver a gravidade da situação, porque tem medo, sabe que não podem enfrentá-la. Inclusive esse pessoal que saiu à rua pedindo golpe militar não sabe o que está fazendo. Suponha que haja um golpe militar e os milicos tomam o poder, como é que eles vão fazer para substituir todo o funcionalismo federal? Que é tudo petista do começo de alto a baixo. Eles vão botar um soldado no lugar de cada um? Não há soldado suficiente para fazer isso. Então, você vê, eu só vejo há muitos anos no Brasil ideias idiotas, alienação, desconversa, fuga. Agora temos mais uma. Apegar-se à Marina significa o seguinte: as eleições brasileiras se tornaram uma disputa interna do Foro de São Paulo, gente. Não há mais poder fora do Foro de São Paulo. Não há política no Brasil fora do Foro de São Paulo. E o pessoal se apega então a essa visão personalista, acha que trocando Dilma por Marina vai mudar tudo. Eu digo, olha, pode mudar para muito pior. Eu acompanhei cada ano do Fórum de São Paulo. Eu participei do nascimento desse fórum, tive o privilégio de participar da primeira reunião no Hotel Danúbio, em julho de 1990, tive o privilégio de participar em Cuba, em El Salvador, em outros países, tive o privilégio
de participar do penúltimo, acho que foi na Nicarágua, tá? E não pude ir na Venezuela quando gravei uma declaração de apoio. Eu certamente não vou repetir aqui o que todo mundo falou, porque eu estou preocupado. Eu tenho que falar pouquito e despacio, porque senão o Departamento de Estado americano está gravando ou está filmando, e isso não é uma coisa boa. Eu tenho que tomar cuidado.